Saudações a você ligado conosco no Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. Em mais uma segunda-feira de gravações aqui nos estúdios da Live Sports em São Paulo, depois de um fim de semana de uma grande corrida. Ontem tivemos o Grande Prêmio de Elkhart Lake no Autódromo de Road America, circuito espetacular e uma prova fantástica, mais de 200 ultrapassagens, recorde de ultrapassagens em uma prova da Fórmula Indy desde o retorno da categoria a Road America em 2016. E para repercutir essa prova extraordinária que nós tivemos, eu, Jefferson Kern, estou aqui com você, com o nosso comentarista Fábio Seixas. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Jefferson. 231 ultrapassagens. Acho que tem categoria que não tem isso durante o ano todo. Sensacional a prova em Road America. Em quem você apostou para a vitória? Só recapitulando. Não sei, eu tenho uma memória um pouco seletiva. Scott Dixon. Você apostou em Scott Dixon. Obrigado. Eu apostei no Alex Palou, só para deixar bem claro aqui. Um homem que tem a capacidade de dirigir um Gordini pelas ruas de São Paulo não titubearia na hora de apostar em um vencedor para uma prova como a de Road America. E junto comigo e com o Fábio Seixas está um convidado para lá de especial que já andou em Road America, que conhece bem o circuito, que conhece bem tudo de Fórmula Indy. Matheus Leist, piloto brasileiro que esteve no grid em 2018 e 2019 e que a gente está aqui na torcida para que esteja no grid de novo e o quanto antes. É assim que eu quero começar o papo com você, Matheus. A galera tem curiosidade por onde você anda, o que você anda fazendo da sua carreira, na sua vida de uma forma geral. Conta pra gente o que está rolando com o Matheus Leist em 2021. Obrigado pela sua participação. Valeu, Jefferson. Valeu, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre Fórmula Indy. Para quem me conhece, sabe que eu corri na categoria por 2 anos. Sou também um apaixonado, não só pela categoria, pelo esporte. E tenho certeza que a gente vai falar bastante sobre tudo que está acontecendo comigo, na minha vida. Eu estou fora das pistas esse ano, venho trabalhando bastante como coach, posso comentar um pouquinho mais sobre isso, até com o piloto Kiko Porto, que venceu lá em Road America esse final de semana. Mas enfim, eu tenho muita experiência aí na categoria, ainda assisto e comentei as corridas do ano passado, esse ano estou assistindo e estou vendo lá de perto também. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter bastante para conversar aqui hoje. Ô, Matheus, sobre esse número de ultrapassagens que a gente comentou aqui logo no começo do programa, 231 ultrapassagens ontem em Elkhart Lake, 194 delas foram por troca de posição, por piloto ganhando posição. Por que essa pista é tão especial? É o casamento entre as características do carro da Indy e o circuito de Road America que proporcionam tantas ultrapassagens? Exatamente, Fábio. Esse carro, o carro da Indy, logo quando eles lançaram esse R18, que foi no meu primeiro ano na categoria em 2018, ele era um carro que era bem difícil de ultrapassar. Ao passar desses anos, eles foram fazendo alguns desenvolvimentos, até na parte do assoalho e tudo mais. E para esse ano eu sei que teve mais um desenvolvimento numas aletas que botaram a mais no carro, não só para os circuitos mistos, mas também para os ovais. E a gente viu o resultado nas pistas, né? Realmente essa corrida foi bem movimentada, muitas ultrapassagens. E além disso, também o Road America é uma pista que tem umas retas muito longas, né? Então, é uma sequência de curvas de baixa com retas longas, algumas curvas de altas, enfim. Então, a Road America normalmente sempre proporciona boas corridas com muitas disputas. Você esteve em Road America esse fim de semana como coach justamente do Kiko Porto, piloto brasileiro da USF 2000, a primeira das 3 categorias do sistema Road to Indy. O que você observou da categoria da Fórmula Indy? O que você conversou com o pessoal que vive no meio, no circo da Fórmula Indy? Conta um pouco do seu feedback desse seu fim de semana lá no olho do furacão com a categoria em Road America. E eu completo aqui, Matheus, você continua conversando ali nessas conversas. Você fala também sobre possibilidade para você, sobre futuro. Você tenta ver alguma vaguinha ali, algum buraco que dê para você se enfiar para o ano que vem ou ainda mesmo para esse ano? Eu estou sempre tentando manter o contato, né? Eu acho que isso é o mais importante, pelo menos botar minha cara lá e saber mostrar para as equipes que eu estou lá, tô disponível caso venha uma oportunidade. E é sempre bom estar no meio, né? As corridas em si, eu vivo disso, minha vida inteira faço isso, e hoje está não só na pista lá vendo a Fórmula Indy, como ver todas as outras categorias, tá por dentro da equipe,
Eu faço trabalho de coach com o Kiko está indo super bem esse ano, está liderando o campeonato da USF, então tá lá dentro é realmente muito especial e mesmo não estando no carro de corrida, eu estou sempre por dentro de todos os treinos, todos os qualifies, ver o que os pilotos estão fazendo, o que os pilotos não estão fazendo. Diversas vezes consigo encontrar alguns dos pilotos na pista. Eu encontrei o Pata esse final de semana, conversei com ele. Então, enfim, eu acho que para mim é super importante estar lá no ambiente, mostrando minha cara. E caso venha uma oportunidade, obviamente eu estaria pronto. Eu sou um fanático pela categoria. Eu acho que, apesar de eu ter corrido 2 anos, eu não consegui mostrar todo o meu potencial dentro da categoria por diversos fatores. Mas, se Deus quiser, algum dia ainda vou ter uma outra chance e vou conseguir estar talvez numa equipe melhor para realmente conseguir me desenvolver e mostrar meu potencial dentro da categoria, que eu acredito que eu tenho talento suficiente para estar disputando com esses caras de frente a frente. Você no ano passado já não estava na Indy, mas fez algumas provas na IMSA. Para esse ano foi um plano seu, foi uma circunstância em virtude de dificuldade de patrocínio, que a gente sabe que sempre é uma questão muito complicada. Por que você não está exatamente nas pistas esse ano e quais são os seus planos para como conseguir voltar às pistas o quanto antes, para mostrar exatamente esse talento enorme que você falou e que a gente sabe que você tem? Cara, é uma questão difícil, porque hoje em dia realmente virou um business, né? Então, essa questão do patrocínio conta muito. E na época, até para o pessoal que não sabe, quando eu saí da Fórmula Indy em 2020, que eu corri 18 e 19, eu tinha o ano de 2020 praticamente fechado, com o contrato assinado. O que aconteceu foi que no final, em setembro de 2019, quando a minha equipe era patrocinada pela ABC, que é uma companhia de material de construções, essa companhia decidiu parar de patrocinar a AJ Foyt. E nesse momento, tanto eu quanto o Tony, nós dois estava praticamente assinado para correr a temporada de 2020. Quando o patrocínio saiu, a gente meio que não ficou sem emprego, mas a gente contava muito com a ABC, entendeu? Tanto eu quanto ele. Ele tem uma relação boa com alguns patrocínios pessoais dele e ele conseguiu fazer 4 corridas no ano de 2020, que foram os ovais. E eu não tinha nenhum patrocínio pessoal, enfim, eu dependia 100% da ABC, não consegui correr. E o que acontece é difícil, às vezes o pessoal que não está dentro da pista não entende muito bem, mas cara, 85% do grid leva patrocínio para correr, entendeu? Então, Hunter Ray, Rossi, todos esses caras, eles têm patrocínios que, ao passar do tempo, desenvolveram e se tornaram patrocínios pessoais que põem a grana para eles andar. Hoje, na categoria, se tiver 6 pilotos que são contratados pela equipe e a equipe que fornece o patrocínio são muitos, entendeu? Então, obviamente, os carros da Penske são todos pilotos contratados e o Dixon é piloto contratado da equipe. A não ser isso, 90% do grid, a não ser esses pilotos, trazem dinheiro de algum lugar, seja da Honda, seja da Chevrolet, sejam de patrocínios pessoais, então, enfim. E é essa questão que um dos motivos porque eu tô fora da categoria. Realmente precisa ter um patrocínio pessoal, é como todo mundo faz hoje em dia, é a forma que é. E eu tô aí na batalha não só para estar na Fórmula Indy ou em qualquer outra categoria. Para mim, eu sou um piloto profissional, independente de onde eu estiver correndo, eu vou estar feliz. Eu só quero conseguir dar sequência na minha carreira, ainda tenho 22 anos, então, independente do que eu estiver correndo, vai estar, obviamente que a meta seria correr de Indy, mas se eu estiver correndo em qualquer lugar e conseguir levar isso como uma carreira profissional, seria o ideal para mim. Essa explicação é muito importante, né, do Matheus? Acho que Elucidativa. muita gente que acompanha e que cobra e que pergunta, né, e de repente, por que aquele piloto, aquele piloto está fora do grid e aquele outro está correndo? Né, acho que essa explicação do Matheus, ela encerra essa discussão. E muito muitos boa. pilotos sendo questionados, por exemplo, como é que o Conor Daly tem vaga no grid? Bom, a Força Aérea Americana dá um patrocínio para o Conor Daly. O Hunter Ray não anda nada há muitos anos. Bom, a DHL, que pinta o carro de amarelo, ela acompanha o Hunter Ray dentro da Andretti há muito tempo também. Então gostam do cara, bancam a permanência do cara ali. Tudo isso faz parte do jogo. A própria ABC, que ele citou ali, né? Quantos anos a ABC não vinha patrocinando o
Jay Foyt, eu lembro desse carro Exato. por anos e anos, daí de repente dá um azar de no ano que ele e o Tony estão ali na equipe, a empresa por uma decisão corporativa, às vezes por algo que nem passa pelas pistas, né? O executivo lá dentro de um escritório resolveu mudar os rumos de investimentos da empresa enfim, e aí um projeto esportivo acaba sofrendo com isso. Agora, Matheus, falando sobre, a gente vai falar sobre Road America, claro, mas voltando um pouquinho no calendário, voltando para o mês passado, para maio, 500 milhas de Indianápolis, a quarta vitória do Elinho, um resultado histórico. O Elinho se tornou ainda mais uma lenda no automobilismo americano. Fala um pouquinho daquela corrida, volta ali para os seus tempos de comentarista, como que você viu aquela vitória do Elinho em Indianápolis no mês passado? Cara, aquela vitória foi sensacional. Antes da corrida, eu fiz uma aposta. Eu tava num grupo com meu irmão e o Lucas Coll, que é um piloto gaúcho que corre de Stock Light com meu irmão aí. A gente tem um grupo que a gente joga iRacing junto. A gente falou, vamos apostar uma pista do iRacing para quem vai ganhar as 500 milhas. E eu falei o Elinho, o meu irmão tinha falado o Palou e o Lucas tinha falado outro piloto. Então, enfim, ganhei uma pista. Mas desde o começo eu sempre achei que o Elinho e o Tony também, eu achei que os dois tinham grandes chances nessa corrida. Eu acompanhei todos os treinos, eu fiz assinatura aqui de um canal para assistir todos os treinos e assisti praticamente, botava aqui na sala de tarde e ficava fazendo as coisas que eu tinha para fazer com a TV ligada assistindo os treinos. E dava para ver que desde o começo os carros da Ganassi eram muito fortes no tráfego e o Elinho também era muito bom. Eu vou falar que eu não achei que o Elinho era tão forte como os carros da Ganassi no tráfego, mas depois da classificação que ele fez, que ele foi super bem, ele até me impressionou. E, obviamente, a corrida foi espetacular. Eu achei que foi uma das melhores corridas aí dos últimos anos. Achei a corrida muito boa. Pouca bandeira amarela, a corrida sempre dando um ritmo, muita estratégia de parada, que hora que os pilotos iam parar, como iam fazer, porque, querendo ou não, precisa... Para fazer tudo em verde em Indianápolis, precisa poupar bastante combustível até. Então, enfim, a corrida foi bem emocionante, eu gostei bastante. Eu acho que no final ali, com a vitória do Elinho, ele realmente usou da experiência e passou faltando 2 voltas para o final, 1 volta para o final e conseguiu segurar a vitória quando ele chegou atrás do pelotão ali. Então achei que a corrida para mim foi sensacional, gostei demais e fiquei super feliz aí pela vitória do Elinho, botando o nome dele aí como um dos maiores da Fórmula Indy. Você chegou a negociar alguma coisa de vagas para tentar fazer parte do grid em Indianápolis ou também financeiramente é uma situação muito difícil? Eu cheguei a conversar com equipes para fazer 2020, mas para esse ano realmente não tive nada encaminhado. Muito bem. Nesse fim de semana em Road America, para que a gente repercuta a prova desse fim de semana e a sua participação, eu queria que você contasse um pouco de como é que foi o fim de semana do Kiko Porto e como está sendo esse trabalho seu como coach do Kiko Porto na USF 2000. Você vai em todas as provas, que tipo de dicas você dá para ele, quanto você percebeu que ele conseguiu evoluir do ano passado, que foi o primeiro dele na categoria para esse ano. Fala um pouquinho para a gente desse seu trabalho com o Kiko Porto no Road to Indy. Cara, o Kiko tá fazendo um ótimo trabalho na categoria. Ele já veio do ano passado, né? Ele não correu o campeonato inteiro ano passado por umas questões do Covid, enfim. Mas ele fez a maior parte do campeonato ano passado. E esse ano eu sabia que ele vinha forte. Primeiramente, quem é o coach dele oficial é o Beto Monteiro, que está correndo de Stock Car e de Fórmula Truck aí no Brasil. Então, eu fiquei responsável por cuidar do Kiko aqui nos Estados Unidos. E, enfim, o Kiko está fazendo um ótimo trabalho. A gente começou bem o ano. O Kiko é sempre muito rápido. Se for olhar todos os treinos que tiveram esse ano, o Kiko sempre esteve entre os 3 primeiros. E as corridas foram encaixando aos poucos no começo do ano. Ele era muito rápido, mas a gente não conseguia acertar muito bem a classificação. Nessa categoria é bem difícil de ultrapassar em algumas pistas, então algumas provas que ele largou um pouco mais para trás, ele acabou chegando ali em quarto, quinto, que não era a nossa ideia, mas ao passar
das etapas ele foi melhorando, foi se adaptando um pouco mais às condições de classificação, ele foi entendendo um pouco melhor, ele foi ficando um pouco mais agressivo nas corridas, que era uma das coisas que eu cobrei dele, porque nessas categorias de base tem muito em jogo, tem muitos pilotos tentando provar que eles são bons, e enfim, uma questão de fatores. E para mim era importante porque o Kiko fosse um pouco mais agressivo nessas primeiras voltas, justamente para mostrar, a gente é brasileiro, já tem um pouco de, não preconceito, mas já por não ser americano, o pessoal já os outros pilotos já tratam a gente um pouco diferente, então para mim era importante que o Kiko mostrasse para eles que ele era o Kiko e que ele era capaz e é capaz de vencer e vencer o campeonato. Então, eu acho que agora ele já está num nível altíssimo, ele está andando muito bem, ele é muito constante, ele é agressivo, ele tá tomando as decisões nas horas certas e agora ele está aí, está liderando o campeonato. Tem ainda 3 etapas, se eu não me engano, são 8 corridas, 6 delas eu acho são em Mid-Ohio e daí depois tem uma outra etapa em New Jersey. E, enfim, tem muita corrida pela frente ainda. Eu acho que o Kiko está fazendo tudo o que ele tem que fazer. Vocês sabem, para ganhar um campeonato são 1 milhão de fatores envolvidos. Tem que realmente tudo dar certo. Tem que as coisas acontecerem da forma correta, mas tá tudo se encaminhando aí de uma forma certa. E se Deus quiser, o Kiko vai continuar nessa pegada aí e a gente vai conseguir trazer um título para o Brasil no final do ano. Em termos de campeonato que você fala, quem está na Fórmula Indy hoje fazendo, reunindo o conjunto mais completo de fatores para ser campeão? O Alex Palou está fazendo uma temporada fantástica, o Pato Ward está muito bem, eles estão nesse momento desbancando o Dixon, que é um cara que dispensa apresentações, a Penske tem uma nuvem de azar sobre ela que parece que não passa. Fala um pouco para a gente sobre a sua análise das provas da Fórmula Indy até aqui e dessa briga pelo campeonato que está sensacional, com pilotos até, de algum certo modo, surpreendentes, sendo os grandes protagonistas até aqui da briga pelo título. Sim, exatamente, Jefferson. E dá para ver uma mudança esse ano principalmente, né? Muitos pilotos novos, teoricamente, tomando conta das corridas, o Herta, o Pato, o Palou, o Rinos, por aí vai, o próprio Ericsson andou bem, o Grosjean. Então, enfim, muitos pilotos novos que não eram até então pilotos de ponta ou não disputavam o campeonato, enfim. A gente está vendo esses pilotos hoje ganhando corrida, disputando pelo título da categoria, quer dizer que as coisas realmente estão mudando. Eu acho que não dá para se desconsiderar o Dixon. Eu não sei como ele está no campeonato depois desse final de semana. Acho que ele estava em quarto entrando no final de semana, né? Eu não sei depois do final de semana. Está em terceiro. Mas está em terceiro. Então, enfim, é estranho porque o Dixon, num dia ruim, ele sempre está entre os 5 primeiros, entendeu? E ele vai somando pontos, e quando vê, ele está lá. Chega nas últimas etapas do campeonato, ele está lá, 5, 10 pontos atrás ou na frente. Então, enfim, eu acho que o Dixon, mesmo não tendo um ano igual o começo do ano passado, eu acho que não dá para descartar ele em hipótese alguma. Eu acho que ele vai ser, sim, um candidato ao título até o final do ano. O Palou vem andando muito bem. Eu acho que o Palou está sendo mais constante do que o Pato um pouco. E é um cara que tem menos experiência, teoricamente, nas corridas aqui nos Estados Unidos. Então, eu, na minha percepção, acho que o campeonato vai se desenvolver mais no final do ano entre Dixon e Palou. Eu sou um fã do Pato, eu acho que ele é um dos melhores pilotos da minha geração e acho que só do fato dele ter terminado em quarto ano passado no campeonato, esse ano, obviamente, que ele ia brigar pelo título, mas eu não sei ainda se tudo vai encaixar, que nem essa prova aqui em Road America ele não andou muito bem, a equipe não andou muito bem. Então, enfim, eu acho que eles ainda têm um pouco de altos e baixos a mais, talvez em questões de equipe. Eu confio um pouco mais no trabalho da Ganassi até o final do ano, por isso que eu apostaria um pouco mais no Dixon e no Palou. Matheus, o Jefferson citou também a Penske, né? A Penske em Detroit, o Will Power estava com a vitória na mão, daí naquele momento a equipe não conseguiu simplesmente fazer o carro funcionar e perdeu a vitória. Que seria a primeira vitória dele na temporada da Penske também, né? Uhum. E agora também em Road America,
faltando 2 voltas para o final, Newgarden liderando a prova, o Palou estava atrás naquele jogo de fazer pressão, de tentar atrapalhar, infernizar a vida do Newgarden, de repente um problema no câmbio e o Newgarden vai despencando. O que está acontecendo com a Penske? Dá para imaginar alguma razão? Quem enterrou um sapo na garagem da Penske esse ano, Matheus? Pois é, Fábio, realmente não é normal, né? Já fazem 8 etapas, se não me engano, no ano, 7 ou 8 etapas no ano, e nenhuma vitória da Penske ainda, realmente é surpreendente. E a Penske normalmente é a equipe que tá sempre. Quando o piloto tá na categoria, vamos dizer, você vai lá, faz um treino, dá 5 voltas, entra no box, tu sempre pergunta, como tá os Penske? Porque eles são normalmente o baseline, entendeu? É normalmente os carros mais rápidos, para ter uma referência. Então, realmente, esse ano, vendo que, por uma questão de fatores, né, o Power, para mim, é um dos pilotos mais completos da categoria em termos de volta rápida. Eu acho que não tenho o que falar dele em questões de qualificação. Na corrida, às vezes, ele fica um pouco afoito, faz uns erros a mais. Eu acho que esse é uma das questões também do fato do Dixon ter muitos mais títulos do que o Power, que o Dixon é muito mais constante do que o Power. Mesmo eu achando que, em termos de volta rápida, o Power é mais rápido que o Dixon. Mas, enfim, a Penske tá aí, tá batalhando. O Newgarden tá sempre lá na frente, uh, disputando. Infelizmente, esse ano não teve uma vitória ainda. E, enfim, é um pouco estranho, mas eu acho que também eles não estão tão forte como nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, eu acho que tem muitas equipes, ou não só equipes, mas também pilotos, como a gente falou dos estreantes, tem muitos pilotos bons que estão se destacando mais na categoria, e talvez a Penske ficou um pouquinho para trás nesse ano, ou ainda está batalhando para voltar lá para o topo onde eles estavam, mas realmente a categoria está ficando muito competitiva, muitos pilotos bons, muitas equipes boas, muitas equipes diferentes vencendo prova. Eu acho que esse é um dos motivos do qual a gente não viu ainda uma vitória da Penske nesse ano. Você acha que está tendo uma certa mudança de forças na hierarquia das equipes da categoria? Bom, com a Ganassi muito forte, a Penske não vive um bom ano, mas é sempre a Penske, mas a Andretti vem patinando muito desde o ano passado, principalmente, sempre se fala que eles têm mais carros do que deviam. A McLaren, por outro lado, tem uma grande ascensão, a McLaren que é a antiga Schmidt-Peterson, uma união de forças das duas partes resultando nessa atual equipe McLaren. Você acha que está mudando um pouco dentro desse cenário de competitividade que você falou, a hierarquia de forças das equipes da Fórmula Indy? Eu acho que aos poucos vai mudar um pouco a questão dos pilotos, Dixon, Hunter Ray, Tony, Sato, esses caras que costumavam, Power, Pagenaud, esses caras que normalmente dominavam a categoria. Eu acho que aos poucos alguns deles vão começar a se aposentar, alguns deles não vão ter mais a mesma performance. Um, e é natural, né? Obviamente que a gente vê na Fórmula 1 ainda mais explícito do que na Indy. A gente vê pilotos entrando na Fórmula 1 com 18, 19 anos. Normalmente, piloto novo na Indy tem ali 20, 21. Então, eu acho que esses pilotos novos, aos poucos, vão começar a conquistar o seu espaço e vai ser uma coisa natural. Em relação às equipes, eu acho que é muito difícil uma Penske e uma Ganassi, principalmente, deixarem de ser o que eles são. Eu acho que não vai acontecer algo que nem aconteceu, vamos dizer, com a Ferrari nos últimos anos na Fórmula 1, porque, enfim, não tem todo esse desenvolvimento de carro na Índia. A Índia é muito mais, vamos dizer, desenvolvimento de amortecedores e coisas do tipo, o que nivela um pouco mais por baixo, vamos dizer, as equipes. Então, acho que a Penske e a Ganassi sempre vão ser protagonistas, sempre vão estar andando na frente. Pode ser que tenha um ano ou outro que eles não sejam os melhores, mas na minha percepção, eles sempre vão estar na frente e sempre vão estar andando bem, em algum momento. Em relação ao Andretti, eu acho que o que está acontecendo no Andretti é um pouco estranho, porque é difícil falar, mas meio que aconteceu
ele sempre tem um piloto, se vocês verem ao passar dos anos, que é o principal da equipe. Foi o Tony há 10, 15 anos atrás, daí virou o Hunter Ray, daí do Hunter Ray virou o Rossi, e agora parece que vai virar o Herta. Então sempre tem um piloto da equipe que é melhor e anda mais rápido do que todos os outros. Por quê? Eu não sei. É difícil falar, é difícil julgar quando a gente está por fora. Mas quase parece que agora está chegando a vez do Herta e o Rossi, essas últimas 2 temporadas, quase nem se vê falar dele. E é um cara, para mim, que é provavelmente um dos melhores e mais rápidos pilotos da categoria. E por algum motivo as coisas não estão funcionando muito bem lá para eles. O papo tá tão bom que a gente tá esquecendo de falar da corrida em si, né? Da prova, do que aconteceu. Mas é isso, assim, de novo, o papo. Já falei isso pro Matheus. O Matheus tem traquejo de comentarista. E a visão que ele tá passando pra gente da Índia é super importante. Mas tomara que ele demore para engrenar como comentarista, né? A gente claro, quer que ele seja tem piloto muita por lenha uns pra 20 queimar. ou 30 anos e depois fique tranquilo nessa carreira de comentarista, né? Andando de Gordini, por aí, etc. Não. Mas vamos lá, então, sobre a corrida ontem, a gente teve. Fala um pouquinho como você estava lá, você ficou lá para a corrida da Indy também, fala da corrida, como você viu a progressão da prova, enfim, e essa vitória do Palou. Fiz aqui o levantamento porque está até difícil de acompanhar esse ano. São 9 corridas esse ano, tivemos 7 vencedores diferentes, né? O Pato e o Palou venceram 2 vezes, 6 pilotos diferentes fazendo pole. Quem fez 2 vezes foram o Dixon, o Pato e o Newgarden. E das 9 corridas, 7 pilotos fizeram a melhor volta. O Palou fez 3 vezes. Então, conta pra gente como que você viu a corrida de ontem, Matheus. Na verdade, ontem eu estava indo para o aeroporto, assisti a corrida no live time, e depois eu assisti normalmente a Indy posta um vídeo longo da corrida, daí eu assisti esse vídeo hoje. E eu acho que foi uma ótima corrida. Dava para ver realmente que o Newgarden tinha um ritmo muito forte. O Newgarden normalmente anda muito bem em circuitos mistos, né? E parecia que tinha sido a corrida, a estratégia perfeita. Eu acho que naquela relargada ali, com 3 voltas para o final, a gente viu aí o Palou tentando passar o Newgarden algumas vezes, mas o Newgarden, para mim, na minha percepção, vinha fazendo uma prova perfeita. Eu acho que o Palou não teria chances ali no final se realmente não tivesse acontecido o problema que aconteceu. O Palou vem me impressionando muito. Eu, honestamente, achei que ele não seria um piloto que ia disputar provas e vitórias do jeito que ele está fazendo nesse ano. E se a gente vê até historicamente, são pouquíssimos pilotos que andaram bem e disputaram e ganharam e venceram campeonatos em cima do Dixon dentro da Ganassi. Então ele realmente está tendo um ano impressionante. E, enfim, eu acho que a prova foi muito boa. O Road America é sempre uma prova muito legal. É uma prova que tem um pouquinho de estratégia na questão do desgaste dos pneus. Eu vi até uma reportagem do Power, que chegou em terceiro ontem, que ele comentou que teve ótimas batalhas durante a prova, mas um dos principais fatores era realmente o desgaste de pneu. Porque o pneu vermelho, que é o pneu macio, ele realmente desgasta bastante lá em Road America. Road America é uma pista muito longa, é uma pista mais old school, e é uma pista que tem um asfalto bem abrasivo, então os pneus normalmente eles vêm rápido, o tempo de volta vem rápido, mas ele começa a desgastar bastante no final do stint. Então eu vi nessa reportagem do Power ele falando bastante em relação a isso. Mas enfim, a prova eu acho que foi uma prova legal, deu para ver aí que o Palou vem forte para o campeonato. Realmente eu não estava esperando uma vitória dele ontem, ele me surpreendeu. E mais uma vez, teve sorte. Eu pessoalmente não acredito muito em sorte, eu acho que ele fez uma prova boa, ele se botou no lugar perfeito, ele ia chegar em segundo se não fosse o problema do Newgarden, o Newgarden quebrou, ele foi lá, passou e venceu. Então acho que ele realmente mereceu, fez o que tinha que fazer, se botou na posição perfeita e venceu a prova.
Em cima do seu lado, comentarista também, o que a gente pode esperar aí para as próximas provas? A próxima daqui a 15 dias em Mid-Ohio. Depois tem uma sequência aí, Nashville, que é um novo circuito de rua, vai todo mundo no escuro. GP de Indianápolis no circuito misto, que você conhece muito bem. O último oval do ano em Gateway. Depois termina com Portland, Laguna Seca e Long Beach. O que dá para esperar aí dessa reta final de campeonato da Fórmula Indy, de cada uma dessas provas e também com relação, lógico, à disputa do título. Eu acho que todo mundo sabe que o campeonato ele tem disputa por primeiro, segundo e terceiro no campeonato o ano inteiro. E eu ainda acho que as Penske's vão vir bem para essas corridas de rua que ainda tem. Long Beach, Nashville, que é essa pista nova. A Penske normalmente sempre anda bem, principalmente o Power. Então, enfim, vamos ver como vai ser o decorrer da temporada. Até o momento, eu acho que vem sendo uma ótima temporada, muitas disputas, vários pilotos vencendo, né, em 9 corridas, 7 vencedores. Então, isso é ótimo para ter categoria. Se a gente pensar que desses 9, 7 venceram e não tem nenhuma Penske entre esses, eu suponho que uma Penske, pelo menos uma Penske ainda vai ganhar até o final do ano. Então, realmente tem tudo para ser um ano fantástico aí. Próxima etapa em Mid-Ohio, eu vou estar lá também. O Kiko corre lá nessa pista também, então vai ser bacana. Mid-Ohio é uma pista que normalmente o Dixon anda muito bem, né? Venceu várias vezes, não sei o número exato de vitórias dele lá, mas já venceu várias vezes em Mid-Ohio. Então acho que a gente pode esperar uma boa prova do Dixon lá. E, enfim, eu tô ansioso aí para ver esse final de temporada, meio para o final de temporada. Estou sempre acompanhando, assistindo da pista ou da televisão quando eu não estou nas corridas. E vamos ver, ainda quero ver uma vitória do Power e do Newgarden esse ano. Eu acho que os dois merecem, os dois sempre andam bem. Eu sempre gosto de ver a forma que eles correm. E, enfim, vamos acompanhando, vamos ver no que vai dar. Matheus Leist, muito obrigado pela sua presença. Uma última pergunta, dessa nova geração da Fórmula Indy, quem é melhor, Rinus VeeKay, Colton Herta, Pato Ward, Alex Palou ou Matheus Leist? Eu queria estar nessa disputa aí também com eles na pista, vamos ver, quem sabe um dia, mas vou deixar meu nome de lado, vou só falar dos que estão correndo hoje na Indy. Eu acho que do mais completo, na minha opinião, é o Pato. Eu acho que ele é muito veloz, muito agressivo e, enfim, na minha percepção, ele é o mais completo em questão de misto, oval, pista de rua. O Herta é muito rápido, mas talvez não tão constante. E o Palou está me surpreendendo. E o Rinus, eu acho que ainda não está numa equipe tão boa como essas outras três para estar disputando frente a frente com eles. Mas, enfim, a categoria tá cheia de novos pilotos aí e tá dando um show. Você é um ótimo comentarista, mas que essa carreira demore muito a acontecer na sua vida. A gente quer ver você dentro da pista e o quanto antes. Muito obrigado, Matheus. Grande abraço para você. Valeu, Matheus. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fábio. Tchau, tchau. Valeu. Grande Matheus Leist, nosso convidado de hoje do Bandeira Verde. Dá tempo ainda de a gente colocar a classificação do campeonato, que teve um novo panorama depois da etapa deste fim de semana, com o Alex Palou reassumindo a ponta e abrindo agora 28 pontos de vantagem com relação ao Pato Ward, lembrando que são 54 pontos em jogo em cada corrida. Eu estava fazendo uma conta de padaria aqui durante o programa e o Newgarden, se não tem aquele problema, mas é claro que o C não entra em campo nem dentro da pista, o meu caro Fábio Seixas, mas aí o Newgarden estaria menos de 40 pontos atrás do Palou, diretamente na briga pela liderança. Agora o Palou colocou uma luneta no Joseph Newgarden, que é o quarto colocado. Impressionante a campanha que esse espanhol vem fazendo. Demais, né? Eu gostei muito da explicação da tese ali do Matheus sobre a Penske. Na verdade, a gente estava tão acostumado a ver a Penske ganhar corridas, estar sempre na frente, sempre na Indy, que quando aparecem outras equipes, acho que o problema talvez não seja a Penske. O problema talvez a questão seja a ascensão de outras equipes. Outras equipes surgiram e estão ganhando corrida, né? E a Penske ficou meio que estacionada, né? E agora vai ter que correr atrás. Talvez a Penske, não só nós não estávamos acostumados
a ver a Penske não ganhando, como a própria Penske não está acostumada a não ganhar. Né? Então, é legal, foi bacana. Assim, de novo, o Matheus é um baita comentarista. Mudança na liderança do campeonato e não vai ser a única, e não vai ser a última. A gente vai ver muita mudança ainda lá na frente do campeonato. Esse campeonato tá sensacional, está muito legal. Semana que vem a gente vai falar sobre a prova de Mid-Ohio, que será no final de semana seguinte. Eu vou contar para você a história do dia em que eu emprestei um tênis para o Gustavo Kirten em Mid-Ohio. Você emprestou um tênis para o Gustavo Kirten, o famoso jogador de tênis. Em Mid-Ohio. Que coisa. Então, só por isso, o próximo Bandeira Verde estará imperdível, melhor que isso, só se o Fábio Seixas trouxer o seu já famoso Gordini para dentro dos estúdios da Live Sports aqui em São Paulo. Não tem corrida nesse próximo fim de semana, é só no dia 4 de julho no circuito de Mid-Ohio, portanto, você não precisa apelar para suas pagelanças aí para apostar no vencedor, né? Não, mas que festa. Deixa para a semana que vem. Deixa para a semana que vem. Que festa vai ser nos Estados Unidos, né? Não só a Indy, né? 4 de julho. Né? Não só a Indy, outras categorias correm nos Estados Unidos. Imagina a festa que não vai ser em Mid-Ohio esse ano, com todo o simbolismo, né? da vacina, das pessoas podendo frequentar um autódromo, quase com o dia da libertação, né? Uma nova data da independência para os Estados Unidos. Vai ser demais acompanhar a Mid-Ohio, mas eu conto a história na semana que vem do Gustavo Kirten usando meu tênis. O dia 4 de julho, que é o dia da independência americana. Siga Fábio Seixas no Twitter para entender o contexto de essas e outras piadas. Siga também os canais Fórmula Indy no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Quai, enfim, em todas as redes. Você fica ligado conosco e na semana que vem tem mais Bandeira Verde. Muito obrigado pela sua audiência. Fique ligado conosco, 4 de julho, a próxima etapa da Fórmula Indy em Mid-Ohio, e a gente se vê.